Olá novamente, treinador. É ótimo vê-lo de volta para a última secção do capítulo 6. Este vídeo é muito importante para si. O abuso de crianças no desporto é uma questão muito séria. Muitos treinadores foram no passado para a prisão depois de terem sido considerados culpados de abuso de crianças. Muitos outros perderam a carreira, as suas famílias e meios de subsistência mesmo depois de serem ilibados de qualquer ato ilícito. Este vídeo tem a ver com ajudar o treinador a manter-se seguro ao treinar crianças. Manter-se seguro enquanto treinador significa 3 coisas. Enquanto treinador, tem de garantir que, em primeiro, a sua prática se baseia em princípios científicos sólidos e adequados à idade. Em segundo, conhece todos os princípios básicos relacionados com a segurança antes mesmo de se apresentar à frente das crianças. E em terceiro, sabe como minimizar o risco de receber uma alegação contra si e o que fazer se tal acontecer. Abordaremos estas 3 áreas de forma consecutiva. Vamos dar uma vista de olhos ao primeiro ponto. Garantir que a sua prática se baseie em princípios científicos sólidos e adequados à idade. Trata-se de compreender os princípios básicos do seu desporto e treino, bem como a forma como estes princípios se aplicam ao grupo etário com que está a trabalhar. Por exemplo, deverá estar familiarizado com alguns fatores-chave sobre o desenvolvimento físico e psicológico da criança. Outro exemplo seria ter conhecimento suficiente das características fisiológicas especiais das crianças em comparação com os adultos, para não lhes pedirmos que façam coisas para as quais ainda não estão preparados. As bases destes conhecimentos deveriam ter-lhe sido fornecidas na sua formação de treinador. O iCoach Kids, nos MOOC 2 e 3, faz uma revisão de todas estas novamente. Também pode encontrar muita informação relevante sobre estes tópicos no site iCoach Kids. O segundo ponto que deve ter em mente é conhecer todas as bases relacionadas com a segurança antes mesmo de se colocar à frente das crianças. Por exemplo, a obtenção das qualificações apropriadas como treinador. Não se trata apenas da sua qualificação específica para o desporto. Obter formação em primeiros socorros e frequentar um curso de salvaguarda e proteção de crianças no desporto, quando disponível, é altamente recomendado. Se possível, obtenha o certificado de registro criminal. Outros elementos importantes incluem a realização de uma avaliação completa do risco do seu desporto e local, bem como a manutenção dos registros dos praticantes. Os números de contacto de emergência e as informações médicas relevantes são uma necessidade absoluta. Também deve estar sempre perto de um telefone ou ter consigo um telemóvel totalmente carregado. Ter consigo um kit de primeiros socorros ou saber onde se encontra o ponto de primeiros socorros mais próximo e quem é o responsável pelos primeiros socorros de serviço também é importante. O terceiro e último ponto está relacionado com a necessidade de minimizar o risco de receber uma alegação contra si e o que fazer se tal acontecer. Enquanto treinador, deve ter o seguinte em conta. Primeiro, esteja familiarizado com as diretrizes do seu desporto sobre o contacto físico e treino. Em alguns desportos, um certo nível de contacto físico com os praticantes é inevitável e pode até ser desejável para garantir a sua segurança. No entanto, todos os desportos proporcionam agora orientação sobre o contacto físico seguro. Consulte-a e estude-a cuidadosamente. Partilhar estas diretrizes com os praticantes e especialmente com os pais para que saibam o que esperar é uma prática muito boa. Em segundo, seja gentil, profissional e educado com todas as suas interações com os praticantes, pais, outros treinadores e outros agentes. Evite gritos, discussões acaloradas e o uso de linguagem imprópria, como obscenidades ou expressões sexualizadas. E treinador, todos sabem que também é humano. Se alguma vez fizer ou disser algo que esteja errado, peça desculpa sem reservas assim que se aperceber. Se estiver a apresentar muitas desculpas, talvez seja a altura de obter ajuda de um profissional, como um psicólogo do desporto. Tome medidas antes que seja demasiado tarde. E 3. Não se coloque numa posição vulnerável, mesmo que tenha boas intenções. Atenção, nunca fique sozinho com uma criança. Se precisar de se encontrar com um praticante ou ter uma conversa com ele, faça-o sempre onde os outros o possam ver. Nunca numa sala separada e nunca com a porta fechada. Se a criança exigir privacidade, vá buscar outro adulto que possa estar como acompanhante e ficar consigo. O mesmo se aplica a dar boleias a crianças no carro. Um adulto nunca deverá dar boleia a uma criança sozinho. No caso extremo de ser obrigado a fazê-lo, por não haver alternativa possível, as crianças devem ir sempre no banco de trás. Deverá também informar alguém no clube de que isto está a acontecer. Tal deverá ficar registado e os pais ou tutores da criança devem ser contactados.
Será escusado dizer que a mesma política se aplica quando se está na estrada com uma equipa ou antes e depois dos treinos ou competições. Nunca deverá entrar no quarto de uma criança ou dormir no mesmo quarto com elas. E nunca deverá estar nos balneários quando estão a tomar banho. Verifique as suas orientações nacionais sobre a utilização de balneários, pois estas podem variar dependendo da idade da criança. Por fim, siga as políticas e diretrizes do seu clube e da sua federação no que diz respeito à utilização de fotografias, vídeos e redes sociais. Estas devem deixar bem claro o que é e o que não é permitido fazer. E já que estamos a abordar o tema, se trabalha com crianças, todo o seu conteúdo em redes sociais, como o Facebook, o Twitter ou o Instagram, deve ser apropriado. Pode ter a certeza de que os pais analisarão tal conteúdo antes de deixarem tomar conta dos seus filhos. Então, o que acontece se, apesar de todas as precauções, for feita uma queixa contra si? Bem, a resposta é relativamente simples. Deverá comunicar imediatamente com o responsável designado pela proteção de jovens do clube. Ser-lhe-á pedido que escreva uma declaração, será acompanhado na relação com os pais ou tutores da criança na decisão sobre o que fazer a seguir. Não guarde segredo, esperando que o problema desapareça, porque tal não acontecerá. Ser proativo, aberto e honesto é a melhor estratégia. Se apropriado, enquanto o responsável pela proteção dos jovens do clube estiver a investigar o incidente, recolha quaisquer provas que possam apoiar a sua defesa. Como qualquer outra pessoa, tem o direito a defender-se até que a sua culpa seja provada. Muito bem, terminamos o capítulo 6. Salvaguardar e proteger as crianças e jovens no desporto. O próximo vídeo proporciona um rápido resumo de tudo o que falámos neste capítulo muito importante. Antes de ver o resumo, complete todas as tarefas relevantes do guia de estudo. Mais uma vez, obrigado por assistir.